Brasil é o quarto país que mais consome açúcar no mundo. Aqui somos formiga mesmo, né? Os brasileiros consomem, em média, 80 gramas de açúcar por dia. Quase 100 gramas, hein? O que equivale a 18 colheres de chá de açúcar. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, sabe quanto é? É consumir, no máximo, estourando 50 gramas de açúcar por dia. Então, estamos exagerando muito. Preocupada com isso, ela, que é nutricionista, resolveu lançar um desafio. É o desafio dos 21 dias sem açúcar. A nutricionista Patrícia Palandi. Ô, Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Estraga Claudete. prazer. 21 dias, 21 Patrícia. dias. Sem uma açuquinha, como é que a gente vai conseguir? Então, Claudete, é que na verdade 21 dias é o tempo da gente reprogramar o nosso cérebro. Então, o Felipe Né? estava me contando, eu até falei para o público assim, é científico isso. Cientificamente comprovado. Então, por isso o tempo de 21 dias, né? E nesse tempo, o objetivo é tirar realmente o açúcar de adição, aqueles açúcares que a gente adiciona no suco. O suco já tem açúcar, não precisa adicionar no café, no chá. E os adoçantes também. Quer dizer, qualquer tipo de açúcar, ou mel, Sim. ou até os adoçantes ditos mais naturais, qualquer doce. Então, nesses 21 dias seria interessante para a gente reprogramar as nossas papilas gustativas. Porque a nossa língua, nossas papilas ficam muito viciadas. Com açúcar. E se você substitui o açúcar, você não vai conseguir realmente desapegar daquilo. Tá. Né? Mas você não corta, por exemplo, nesses 21 dias, que vai me explicar como funciona já já, e para quem quiser fazer, é a partir de sexta-feira, depois é pelas redes sociais, eu vou passar, né, o seu endereço para que as pessoas possam fazer com você, ver quem consegue esses 21 dias sem açúcar. Mas você não corta, por exemplo, dos alimentos, né? Fruta tem açúcar, você corta fruta? Não? De maneira não? alguma, Tá. porque é um açúcar bom, né? Tá. Não é um açúcar que a gente O tem que que se você está preocupar. cortando é esse açúcar aí, né? Sim, danado, ruim, pestinha, sai daqui. Prejudicial, ruim. Ruim demais. Isso. Esse não, né? Então, o que você mantém? Então, pode manter tudo que assim a pessoa come, tirando o açúcar de adição. Então, quais seriam os açúcares de adição? O açúcar colocado no café, no chá, leite. no leite, o açúcar daquela barrinha de cereal que diz ser zero açúcar, mas na maioria das vezes não é. É mesmo? Não dá nem para confiar nisso? Não dá, porque na verdade o açúcar ele se esconde atrás de vários nominhos diferentes. E refri sem açúcar? Pode? Refri sem açúcar, geralmente eles vêm com um adoçante para substituir. Então não pode também? Seria interessante tirar para mudar realmente Tá. o paladar nesses 21 dias. Tá, reprogramar o cérebro. Reprogramar o cérebro e as papilas gustativas. Também. Também. Eu estava até comentando com o pessoal aqui que no passado, eu faço isso há muito tempo, né, apresento programa de televisão, e tinha uma fitoterapeuta que participava comigo, ela criou a filha, na época estava com 10 anos, sem nunca ter comido açúcar. Que isso, 10 anos de impressionante. idade. Ela nunca tinha comido açúcar. E estava bem, tinha uma saúde ótima e tal. Ela estava criando a filha para ser um ser que conseguisse viver com açúcar natural, é lógico, né? Dos Dos alimentos. carboidratos, dos alimentos, mas Sim. sem adição de açúcar. E estava perfeito. Exatamente. Nunca havia colocado em mamadeira nem nada e a criança estava hiper saudável. Que história bonita. É, diferente, não é Diferente. assim? Porque tudo é uma questão de costume. Por exemplo, tem gente que não só toma um café, aí no caso um refrigerante, ou um cafezinho, e taca açúcar no café, como junto com o café acaba comendo os biscoitinhos Algo com também. açúcar, um bolo, um pão, né? O pão francês, ele já tem açúcar na composição. Então, às vezes, o café da manhã da pessoa é pão, que já tem açúcar, café com bastante açúcar e, às vezes, uma bolachinha com açúcar Com também. açúcar, um suco bem Ou adoçado. um suco com bastante açúcar. Então, Bem assim, doce, né? é muito açúcar, né? Agora, mãe da Maiara, que está aqui no estúdio, acertei, né, hoje? Colocava a chupetinha no açúcar, a avó. Não a mãe, a avó. A avó. Para dar para ela. Passar no açúcar chupeta, pode causar problemas para essa criança, não? Pode causar o vício, porque as papilas gustativas dela vão mesmo? viciando Já é uma nisso. criança, um bebê que vai criar viciadinho no açúcar. Ela vai acalmar, porque o açúcar, na verdade, ele libera triptofano,
que se converte em serotonina. E a serotonina é aquele neurotransmissor que ela causa uma sensação enorme de felicidade. Gostosa, dorme bem, fica feliz. Exatamente. Então, nada como uma colher de açúcar pra deixar... Inicialmente, a pessoa fica feliz. Depois vem a letargia. Então, o primeiro sintoma é a felicidade, depois o cansaço. Porque o açúcar, ele serve como uma vassourinha, ele vai raspando as vitaminas do nosso organismo. Nossa, que danado. Então, a pessoa pensa, nossa, eu consumo verdura, legumes, frutas, mas eu tomo... É o que os pacientes mais falam para mim é assim, mas são só 2 cafezinhos com açúcar por dia. Aí eu falo, ou seja, em 30 dias são 60 colheres de açúcar. Se a gente, em um ano, se a gente fizer os cálculos, quanto que não dá isso? Nossa. Sendo que a gente pode Faz consumir... aí, Felipe, 60 colheres vezes 12 aí. Vezes 12 12. meses, vê quanto que não dá aí. Dá muito. E me passa, dá muito. Muito açúcar. 720 colheres só com o café. Pois é. Nossa, é muito açúcar, gente. Fora o doce. Já, eu tô me sentindo já uma usina de cana. Ai, meu Deus. Tipo, é muito açúcar no meu corpo. Vamos falar da diferença entre esses itens que aparecem aí. Glucose, lactose, xarope de malte, a frutose, néctares, a diferença, açúcar cristal, sacarose. Começa pelos adoçantes que a gente nem sabe, né, qual usar. O que você me diz? Então, na verdade, o açúcar melhor, assim, seria o açúcar orgânico ou o mascavo, que seria o açúcar menos refinado, que tem uma quantidade menor de química ou muitas vezes não tem, se ele for um orgânico, né? Aí, quando já chega no xarope de alta frutose, por exemplo, são variações químicas que a indústria faz com açúcar, mas se a gente for resumir, tudo que está aqui é açúcar. Não deixa de ser açúcar. Então, muitas vezes... Seja invertido de confeiteiro, demerara, amargo, light, xarope de milho de alto, tudo é açúcar. Aí no produto... Aí, será que o melhor não seria o mel mesmo? Então, o mais mel, natural? Assim, o difícil é a gente arrumar um fornecedor bom de mel. Tem vários, eu conheço. Mas tem. Só que o problema é que ele também não deixa de ser uma forma de açúcar, assim, de alto índice glicêmico, que de maneira exagerada leva a uma resistência à insulina, que seria o início de uma diabetes. Então, de uma pessoa magrinha, que se exercita, que consome um mel bom numa quantidade moderada, tá ok, não tem problema. Deixa eu só chamar o nosso público para essa conversa, se você quiser dar o seu depoimento ou falar alguma coisa com a gente, é 12 99713 2622, eu tô ao vivo, deixa eu dar uma esticada aqui, eu não consigo ver daqui. Que horas são, gente? 4h49, você pode mandar a sua pergunta agora. Agora, existe uma preocupação dos governos, inclusive, e falando sério, né, sobre essa grande, né, no Brasil, o quarto que mais consome no mundo, do que esse grande consumo de açúcar. Do malefício. Do malefício, porque traz muitos. E isso custa para o Estado, custa para os governos, para a pessoa, para todo mundo, né? Sim. Tira o trabalhador, né? Do trabalho, ocupa leito de hospital, porque uma coisa leva a outra, né, Patrícia? E são muitos os problemas associados ao consumo exagerado de açúcar. Sim, o açúcar, sim, em primeira instância, ele vai causar excesso de peso e quando a pessoa está acima do peso, ela está inflamada. Então, gera uma inflamação. E aí vem as consequências secundárias, que seriam uma baixa da imunidade, uma diabetes, que é uma doença que antigamente era uma doença de pessoas idosas. Hoje é uma doença de crianças, adolescentes e adultos jovens, pelo consumo exagerado de açúcares e carboidratos, muitas vezes que não são saudáveis. E já há algum tempo o mundo está gordo, né? Tá. As pessoas, mas é no mundo todo, né? Sim. É um problema muito sério, mundial. A obesidade. Bom, me diga. Eu vou sair, vou voltar? Então tá bom. Então eu vou pedir para você ficar esperta aí e anotar, porque eu vou dar um recado e volto para você dizer como vai funcionar. Site ou Instagram? Onde no Instagram mesmo. No seu Instagram, os 21 dias sem açúcar. E dá uma dica pro meu público, Patrícia, por favor? Com certeza. Para quem quiser fazer em qualquer lugar do Brasil, esses 21 dias para mudar o seu cérebro e as papilas gustativas.
que estão muito acostumadas com açúcar, tá bom? Vamos voltar aqui com a Patrícia. Patrícia, como vai funcionar, então, esse programa? Então, na verdade, os participantes, eles têm que se comprometer, porque como são pessoas de todas as localidades... Vai dar pra você ficar vigiando, não tem como né? eu estar Poxa, vigiando. ele também não vai entrar nisso pra mentir pra si próprio. Então, vai né? na mera confiança. Tá. É interessante uma conscientização entre a pessoa e a família, de preferência, né? Ah, eu moro com os meus pais, então eu vou falar para eles entrarem nisso também. Tá. Que E a família participe, que né? a família participe, que todos estejam E o que empenhados. você sugere? Como cortar açúcar de uma pessoa que está acostumada, que sem o chocolate já entra em desespero? Como eu até brinquei no Instagram, eu falei que na primeira semana você vai tomar um cafezinho sem açúcar. A dica é fazer um pouquinho mais fraco, né? Pra acostumar. E aí você vai falar, nossa, vai querer jogar aquilo fora. E aí depois você já vai estar acostumando tudo. No 22º dia, que acabou, o ideal é pegar aquela mesma quantidade de açúcar, colocar no café e ver como era doce o café que você tomava. Ah, tá. Aí você vai conseguir Porque sentir. aí você vai conseguir sentir a mudança da papila gustativa, a mudança de paladar que foi feita nesses 21 dias. Agora, em termos de emagrecimento, se uma pessoa que está em casa e cortar só o açúcar adicional, quer dizer, esse que a gente comentou até aqui, os doces, lógico, né, que levam açúcar, mas mantendo as frutas e até o doce, né, de alguns outros alimentos, ela vai conseguir emagrecer? Olha, provavelmente sim, a gente não tem como garantir. Eu sei, não é isso o objetivo. Esse não é o objetivo. Mas açúcar engorda, é isso que eu tô querendo saber. Demais. Então, se a pessoa consumir uma quantidade exagerada, com certeza ela vai ter um emagrecimento, perda de medidas. Não é só isso o emagrecimento, mas vai ajudar demais, com certeza. E ajuda mais no quê? Além do diabetes, que você comentou. Então, como ele serve como uma vassourinha, ele diminui a imunidade. Então, a pessoa vai ficar mais forte. Ela vai ter mais disposição para viver o dia, para fazer exercícios, para trabalhar. Vai ter mais pique. Vai ter mais pique. Mas vai dormir bem? O ideal seria dormir melhor até, né? É mesmo? É? Sim, porque na verdade nós faremos substituições. Tá. Então, assim, alguns exemplos. No café da manhã, não usar açúcar, mas comer uma fruta como fonte de açúcar, né? No lanche da manhã, eu tomava um açaí, vou dar um exemplo, né? Que tem muito açúcar, que daí vem o xarope de alta frutose que tem ali. Tem gente que toma açaí aqui. Nossa, todo mundo é viciado em açaí. Não queria falar não, mas já foi. Saiu sem querer. Então eu vou trocar por uma água de coco, tá, por exemplo. Ou eu vou consumir simplesmente um copo de suco, né? Sem açúcar, somente o suco da fruta mesmo. E você traz essas sugestões no seu Instagram? Sim, eu vou estar postando algumas receitinhas. Por exemplo, a tâmara, ela é super docinha, mas o açúcar natural dela. E pode? Pode, você pode consumir uma tâmara, um damasco, um pouquinho de uva passas. É bem docinho. É bem docinho, então não é para fazer exclusão, é para simplesmente trocar aquele açúcar da barrinha de cereal, por exemplo, por um açúcar da fruta, usar as frutas desidratadas. E você propõe essas trocas. Sim. Está tudo no Instagram dela, eu vou deixar aqui. O Instagram é @patriciapalandi _Nutri, tá certo? Tá no vídeo. E o telefone, inclusive, que é 12 30 13 70 01. 30 13 70 01, para você se desafiar, né? Fazer esse desafio, você é dona da casa, pode fazer com todo mundo aí. E até na lancheira das crianças, não é verdade? Sim, que às vezes os próprios pais colocam, né? Bolinho, salgadinho, não sei o quê. E depois, mas meu filho só come tranqueira. Mas a tranqueira já começa na lancheira. E dá pra fazer um bolinho com banana, por exemplo. Uma banana bem velhinha assim. Docinha, né? Pra substituir, com a tâmara mesmo. Tem sugestões e tem receitas? Tem sugestões, eu vou colocando ao passar desses 21 dias. Depois você volta aqui para me contar como é que foi e quem conseguiu, né? Quem conseguiu. E se você aí de casa vai fazer, nos conte também como tá indo, que nós queremos saber, assim, se o desafio deu certo. E nós vamos estar colaborando com o mundo que está preocupado com isso e que precisa, até 2022, reduzir toneladas e toneladas que são consumidas de açúcar no mundo. Patrícia, super obrigada pela presença, um grande beijo para você. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo, parabéns pela ideia aí, obrigada, tá bom? Ó, repetindo,
Patrícia Palandi, _Nutri, para entrar nessa. Beijo, linda!